As primeiras conversas que a gente começou a ter em justiça restaurativa foram a partir de 1999, a partir de materiais trazidos pelo sociólogo Pedro Escuro Neto, passaram a ser socializados, distribuídos, como uma provocação às pessoas. Eu próprio me senti muito desafiado a pensar daquela maneira e passei a observar a minha atividade jurisdicional como juiz da execução das medidas socioeducativas a partir daquele novo ponto de vista. E isto me gerava, por um lado, um desconforto diante daquilo que eu já fazia e, por outro, um certo conforto de ver uma perspectiva de modificação daquilo que, de fundo, já não me agradava. Isso foi ampliado já em 99 pela ABMP, Associação de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude. Nós promovemos uma publicação de âmbito nacional. Eu então era presidente da entidade, na área da educação, com um texto do professor Pedro Escuro. Depois, em 2000, também uma outra publicação chamada Justiça na Educação conteve um texto. Então foram os primeiros movimentos de difusão das ideias. O acolhimento institucional que a Justiça Restaurativa teve pela Ajuris foi decisivo, porque a Ajuris foi responsável pelo conveniamento e execução dos recursos financeiros investidos nas primeiras capacitações. E a Escola da Magistratura foi a sede, foi o berçário da amamentação dessa experiência, dessa esperança que se fundou a partir daqui. Aqui dentro da Escola da Magistratura, nesse ciclo inicial, passaram em torno de 4.000 pessoas fazendo formações, tanto da parte teórica quanto da parte prática, e isto é um número bastante significativo. Nós passamos a falar de uma maneira carinhosa que o Núcleo de Justiça Restaurativa corresponderia a Pró-Reitoria de Extensão e Comunitária aqui da escola, porque essas pessoas vinham de todas as partes e isto foi um processo de aproximação importante, de entrelaçamento do judiciário com a sociedade, com a sociedade civil, com os demais serviços. E nos ensinou, essas pessoas nos ensinaram, nós aprendemos juntos. No ano 2002, então, foi a primeira experiência que nós denominamos de caso zero. E este caso foi um grande desafio porque nós não tínhamos ainda uma segurança de metodologia. E nós fizemos uma aplicação experimental com a metodologia que vinha da área de mediação de conflitos familiares. Se tratava de um roubo à mão armada, com invasão de domicílio, o aprisionamento de 2 menores dentro da residência, um terceiro maior que havia conseguido fugir, e se tratavam de jovens que moravam na vizinhança, eram pessoas conhecidas, e acabou acontecendo esse encontro. Foi assim, eu estava em casa com uma amiga, a gente estava se arrumando para ir numa festa, e o meu cachorro começou a latir. Daí era o horário, geralmente, que a minha mãe chegava da escola. Aí eu olhei pela sacada para ver o que era, se tinha algum ladrão, alguma coisa, né? E não tinha nada, tinha minha mãe e o carro dela, e eu pensei, tá tudo bem, o portão já estava fechado. Aí, logo, subiram 3 caras, assim, que é de 2 andares na minha casa, e falaram, é um assalto, não reage, não faz nada, a gente vai levar as coisas, e só tem que ficar quieta, tu e a tua amiga, dar o celular e tal. E ok, daí a gente ficou assim, aí eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, daí eu falei, e a minha mãe? Daí minha mãe falou, filha, tá tudo bem. E logo ela subiu. Aí eles colocaram a gente num quarto, e nesse quarto estava o meu filho, que tinha 7 meses, eu acho, na época, dormindo. E aí um deles falou, essa criança não pode chorar, porque se ela chorar, eu mato ela. Aí eu fiquei bem preocupada, bem nervosa, assim, mas no fim ele não chorou, não acordou, deu tudo certo. Aí o maior de idade, ele sabia que tinha uma arma na minha casa, porque o meu pai, ele era agente de segurança da Assembleia, então ele andava armado, sabe? Só que nessa época ele já tinha falecido. E ninguém sabe até hoje como esse cara sabia que tinha uma arma lá. Mas enfim, daí ele colocou a arma na minha cabeça e falou, é tu que vai procurar a arma. Daí a minha mãe falou, não, ela não sabe onde é que tá, ela nem sabe que tem a arma e tal. Ele falou, não interessa, eu quero ela.
Daí eu falei, não, tudo bem. Daí eu fui lá, achei a arma, dei pra ele. Daí ele falou, eu quero munição agora e tal. Daí eu falei, não tem, né? Daí ele, como que não tem? Daí eu falei, faz anos, meu pai faleceu, não tem. Daí ele, tá bom, tá bom. Aí nisso eles foram pegando roupas, joias, tudo que tinha e botando em sacolas. E logo, logo a gente ouviu umas palmas, assim, e não sabia o que era, se era algum vizinho, se era polícia, e realmente era polícia. A polícia chegou, cercou toda a minha casa. Daí esse maior de idade tentou fugir pela sacada dos fundos, que era um terreno baldio, mas estava totalmente cheio de policiais, ele não conseguiu, daí ele teve que se entregar. E aí os menores, como viram que ele se deu mal, saíram pela porta da frente, tranquilos, né? Assim, sem ameaça, sem resistir a nada da prisão e tal. E esse episódio terminou dessa forma, assim. O encontro foi muito positivo para as famílias dos adolescentes, para os próprios adolescentes. Nós sentimos, do ponto de vista do resultado com relação a eles, um resgate daquela identidade perdida no momento da infração, o risco de eles se tornarem infratores e reiterarem naquilo. A gente percebeu que estava sendo superado pelo impacto emocional daquela experiência restaurativa. Foi muito poderoso o encontro. Porém, do ponto de vista da vítima, nós tivemos um senão. Os encontros haviam sido muito extensos, uma série de 6 encontros com a presença das vítimas e dos infratores. E, ao final, uma das vítimas, uma jovem então com 21 anos, ela se mostrou extenuada, trouxe inclusive um atestado à sua psicóloga, pedindo que a dispensasse desses encontros, que estavam sendo um processo de revitimização. Assim, no começo eles ficavam meio na deles, assim, acho que até meio envergonhados, porque os pais pediam muito perdão pra gente, desculpas, e se prontificavam a ajudar em qualquer coisa que precisasse, né, que a gente fosse passar e tal. E eles não conseguiam verbalizar, assim, ai, desculpa e tal. Daí eu lembro que eu perguntava, assim, por que vocês fizeram isso, sabe? Vocês tinham uma família, vocês poderiam trabalhar, e vocês optaram por isso por quê? Daí ele falou, porque era mais fácil, porque ia demorar um mês pra eu ter um moletom novo, e na tua casa eu peguei 3 num dia só, tipo, coisas desse gênero. E aí a mãe deles falou, tu não vai pedir desculpa, tipo, olha a bobagem que tu tá falando. E um deles pediu desculpa, pediu perdão, e um deles não pediu. E aí a psicóloga, eu acho que ela fazia o meio de campo, assim, ela falou, tu não vai pedir perdão pra Daiane? Daí ele falou, eu até posso, mas do meu jeito. Aí ele levantou, assim, ficou de joelhos na minha frente, chorando, assim, e pediu pra eu pegar meu filho no colo. E aí ele disse que essa era a forma dele de pedir perdão pra mim, sabe? Aí eu falei que tudo bem, né? Dei um abraço nele, ele abraçou minha mãe, meu filho e tal. E ficou tudo bem, assim, sabe? Exato. Eu espero do fundo do meu coração e acredito que eles nunca mais cometerão nenhum delito, assim, sabe? Porque era a primeira vez e foi com pessoas que eles conheciam. Eu acho que o sofrimento causado nos pais deles foi tão grande que aquilo ali espero eu, né, que tenha mexido muito com eles, assim, sabe? E que eles viram que não é essa forma, sabe, de ganhar a vida, de ter as coisas que se quer. Tem que batalhar, tem que trabalhar. Desde muito cedo eu sempre tive um vínculo com o crime organizado aqui em Porto Alegre. Minha família é oriunda de uma comunidade bastante violenta. E desde cedo eu acompanho meu pai nos presídios e penitenciárias aí do estado. Ele sempre teve envolvimento com tráfico de drogas, até um pouco tempo antes dele morrer. Meu irmão morreu num confronto com a Brigada Militar, alguns anos atrás. E um outro irmão meu morreu vítima de dependência química, né? Teve uma overdose e algumas doenças junto e acabou falecendo. Quando meu pai estava preso, eu lembro que a única alternativa que a gente tinha naquela época era, para poder até sobreviver e poder tomar meu posto, né, na família, era cometendo assaltos e me envolvendo com o tráfico. E foi quando eu cometi um ato infracional em 2007, 2006, se eu me recordo. E acabei assaltando e indo cumprir uma medida socioeducativa de 9 meses, né, recorrente ao ato infracional. Eu e mais 2 companheiros, a gente estava precisando muito de grana. Eu precisava de grana para poder
para poder me sustentar dentro daquele mundo, né, do crime, e a gente saiu numa noite e a gente acabou assaltando um carro. A gente assaltou não me engano, foi um homem, um casal. A gente acabou roubando o carro e as coisas que tinham dentro do carro. 2, 3 dias depois eu peguei o carro para poder me aparecer na comunidade, né, para mostrar que eu era o cara, que eu também roubava, que eu também traficava. Eu acabei pegando o carro para circular dentro da comunidade. Foi quando eu fui dar uma outra volta, né, com um amigo, que não tinha, né, este não tinha nada a ver, mas ele também não sabia que o carro era roubado, né. A gente acabou sendo abordado, né, pela Brigada Militar. E aí sim, comecei a minha trajetória na Fundação de Atendimento Socioeducativo, né, na FASE. Na minha vida existem dois momentos, né? Um Adilson antes e um Adilson depois da Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa, ela despertou tudo aquilo que tem de bom em mim. Todos os meus sentimentos bons. Tudo aquilo que eu tinha adormecido, sabe? Que a raiva, que o ódio tinham tomado conta. A Justiça Restaurativa fez acordar. E nesse acordar, eu acordei e me senti muito, muito, muito protegido pelas pessoas que estavam no momento do círculo comigo. E isso me fez também muito, quando eu estava muito perdido às vezes, no decorrer, né, dessa história, no decorrer da minha vida, assim, eu lembrar deles e lembrar do círculo, que eu tinha um acordo com eles que eu ia ser uma pessoa do bem. O Tribunal de Justiça, em 2014, decidiu levar a Justiça Restaurativa a todo o primeiro grau. Isto é uma decisão histórica, importantíssima, um desafio para a magistratura de primeiro grau, porque nós, então, fomos desafiados a mostrar que isto que nós fazíamos como laboratório pode se transformar efetivamente numa política pública. Eu fui designado pelo Tribunal para atuar junto à Corregedoria Geral da Justiça na coordenação desse programa, e ele será dividido em 4 módulos ou etapas. A primeira é a instauração de programas pilotos para desenvolver expertise em áreas em que a gente não tem acumulação, ou para sistematizar a experiência em áreas em que a gente já tem. Eles serão pilotos nas áreas de execução criminal, meio fechado e medidas alternativas, violência doméstica contra mulheres, juizado especial criminal e juizado da infância e da juventude também. A MB, por iniciativa do presidente João Ricardo, criou uma assessoria especial, me convidou para fazer esse papel, objetivando a difusão em âmbito nacional da justiça restaurativa. A primeira atividade que nós desenvolvemos foi a celebração de um protocolo interinstitucional envolvendo vários segmentos do governo federal, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, dentro do Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria da Reforma do Judiciário, agências das Nações Unidas, Unicef, Unesco e PNUD, entidades não governamentais, Terre des Hommes e Palas Atena, com apoio do CNJ. Foi o primeiro ato público em que o ministro Ricardo Lewandowski tomou parte e assumiu publicamente esse compromisso. Ele tem reiterado insistentemente, dentre as suas diretrizes, como presidente do CNJ, está a promoção da justiça restaurativa. E esse convênio, então, foi um grande processo de alavancagem política da proposta da bandeira restaurativa em âmbito nacional. Agora, a MB desencadeia uma campanha que é composta de 4
estágios, sendo que o primeiro dele é uma campanha de divulgação sob a chamada geral Justiça Restaurativa do Brasil, a paz pede a palavra.